Seja bem-vindo ao nosso encontro de segunda-feira. Toda segunda-feira eu começo o dia com as minhas mentorandas. E aqui a gente fala também de mentalidade, né? Porque não adianta você ter estratégia, você ter um método, se a gente não tem a mente correta para ser uma mente que age, faz e que tem sucesso. Hoje é um tema muito incrível que nós vamos falar sobre prosperidade, sobre como ter mais dinheiro através do seu negócio, como lidar com essa fase de fazer dinheiro e como olhar para tudo isso de uma maneira estratégica, com ações também. Eu acredito que isso não vem muito só do sonhar, imaginar e do pensar, vem muito do agir, e é o que a gente vai trabalhar hoje no Ricamente. Vem para dentro da nossa aula para você entender tudo como é que vai funcionar. Eu sou Sabrina Nunes, tem a Francisca Joias, que é um e-commerce de semi-joias, e a minha missão aqui é democratizar conhecimento para que você tenha mais resultado com o seu negócio. Vem para o nosso encontro da Mentoria Impacto Ricamente, onde eu trabalho a sua mente para você ter muito mais resultado com a sua loja online. Quando eu entendi que produzir conteúdo é o meu trabalho, a minha jornada ficou muito mais fácil. Quando eu entendi que produzir conteúdo faz parte do meu trabalho para alcançar o que eu gostaria de alcançar, para chegar onde eu quero chegar, eu comecei a levar essa produção de conteúdo para um outro nível, para um nível profissional. E o que é levar a produção de conteúdo para um nível profissional? É fazer com que ela seja feita com melhor qualidade, é fazer com que ela seja feita mais intencionalmente, é fazer com que ela seja feita de maneira que ela vai ser reaproveitada. Isso era uma coisa que eu errava muito. Inclusive, deixa eu contar uma babado fofoca da vida para vocês. Eu estou muito afim de fazer uma live no TikTok. No TikTok da Francisca. Estou super afim de fazer uma live no TikTok da Francisca, porque eu comecei a produzir mais conteúdos para minha marca. E aí eu tô gravando vários criativos, então esse projeto que eu tô falando muito dos anéis, eu tô gravando criativos sobre os anéis, eu consigo gravar criativos muito bons, e esses criativos estão dando retorno, estão sendo legais, e aí hoje eu falei, nossa, eu tô até com vontade de fazer uma live no Instagram da Francisca, no TikTok da Francisca, não no Instagram. Acabei de falar. E aí a Larissa olhou para mim e fez assim, sabe? A Larissa olha pra gente com cara de concorda, discorda ou não vou opinar para não arrumar confusão hoje. Vou botar ela aqui na tela. É desse jeito sim. É assim, concorda. Ela faz assim. Discordo. Não vou opinar para não arrumar confusão hoje. Desse jeito, falo mesmo. Para quem não conhece a Larissa, ela é coordenadora aqui da nossa Mentoria Impacto. E eu estou muito feliz, gente, com tudo. Primeiro, são 9 anos de Mentoria Impacto, 9 anos construindo sucesso, jornada, contando a história de vocês, tomando rasteira, aprendendo, evoluindo. E hoje o nosso Ricamente eu vou falar sobre dinheiro. Hoje eu vou falar sobre dinheiro, hoje eu vou falar sobre abundância, hoje eu vou falar sobre riqueza, porque eu fiquei muito ansiosa recentemente quando eu ia fazer um conteúdo e eu falei assim, eu quero saber quem de vocês quer ser minha amiga rica. E aí aquilo ficou na minha cabeça, por que eu não tenho coragem de falar que as pessoas podem ser minhas amigas ricas? Onde é que eu estou insegura de falar que as pessoas podem ser minhas amigas ricas? Por que eu não tô querendo falar isso? Eu tô com medo de ser cancelada? Eu tô com medo que o povo me critica? Eu tô com medo que o povo não se sinta ou não queira ser rica? Amiga, se você não quer ser rica, você não vai ter que vir comigo não, porque eu fiquei rica com o meu negócio. E se você tá comigo é que você quer aprender o que eu faço e quer construir o que eu construo na minha empresa junto com você, já começa assim, tá. E tem mais. Não tem problema nenhum em você ser grata e não ser conformada. E entender que onde você está hoje é uma parte, é um estágio de onde você pode chegar. Só que para ser rica, você tem que estar preparada para isso. E riqueza, o bom da riqueza é que cada pessoa tem um desejo. Cada pessoa tem um desejo de riqueza. Já imaginou se todas nós quiséssemos ter um helicóptero? Eu não quero ter um helicóptero, gente. Eu quero ter uma roça. Olha que loucura. Eu quero ter um lugar onde eu vou construir o meu centro educacional, onde eu vou construir
onde eu vou construir todo o nosso espaço de evento. Eu quero ter um lugar que vai ser um lugar de treinamento. Quando eu ficar velhinha, vocês vão ir lá para ser treinado por outras pessoas. É isso que eu quero construir. Nem todo mundo quer isso. Algumas pessoas querem milhares de lojas. Outras pessoas querem uma marca reconhecida internacionalmente. Outras pessoas querem bater seu primeiro milhão. Eu também tenho outra meta. Eu quero ter 10 milhões na minha conta. Eu quero ter 10 milhões na minha conta pessoa física. Eu vou trabalhar para ter 10 milhões na minha conta pessoa física. E para que isso aconteça, eu vou ter que fazer com que a minha loja Francisca Joias performe mais, gere mais valor, entregue mais. Eu vou ter que trabalhar mais uns anos pela frente, porque isso não acontece do dia para a noite. Isso vai ser um processo de construção. Só que nesse momento que eu estou falando com vocês, eu estou tendo coragem de bater no peito e sustentar algo que eu quero e desejo, mesmo estando longe ainda. Olha que forte. Eu estou batendo no peito e sustentando algo que eu quero e desejo, mesmo que isso está longe de mim ainda. Qual hoje é o seu objetivo audacioso, grande e cabeludo, que mesmo que longe de você ainda, você não está sustentando e batendo no peito? Por exemplo, eu vou democratizar conhecimento para mulheres empreendedoras. O nosso movimento inteiro do meu braço educacional é na democratização de conhecimento, de informação para mulheres empreendedoras. Porque toda vez que uma mulher tem mais conhecimento, toda vez que uma mulher tem mais acesso à informação, ela ganha mais dinheiro. E quando uma mulher ganha mais dinheiro, ela pega esse dinheiro e ela investe onde? Na educação dos filhos. Então, a melhor maneira de mudar o Brasil é através da educação. E para mudar através da educação, eu preciso botar dinheiro na mão de mães. Quem aqui teve a sua vida mudada porque a tua mãe pagou um curso para você, uma imersão para você, algo para você, te trocou de escola? Escreve aí, deixa eu ver. Ó, a Larissa colocou. E isso é o nosso movimento. Isso é o meu propósito. E aliado ao meu propósito, eu tenho os meus objetivos pessoais. O meu propósito no mundo, pro mundo, é democratizar a conhecimento para mulheres empreendedoras. Esse é o meu propósito no mundo. Com esse propósito no mundo, eu vou vender mais, eu vou alcançar mais pessoas, eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou ter o meu propósito pessoal, que é ter uma sede para minha empresa numa área com muito verde, para eu fazer minhas meditações, para eu fazer os meus rituais, as coisas que eu acredito. Consequentemente, os meus negócios vão crescer mais, os meus negócios crescendo mais, eu vou poder ser uma velha benzedeira, porque eu já penso na minha velhice, não sei se vocês pensam na velhice de vocês, mas eu penso na minha velhice. Eu quero ser uma velha que limpa a bunda, por isso eu faço atividade física hoje. Já imaginou você ser uma velha que não pode limpar a bunda, porque você tá toda atrofiada, troncha, e a gente vai ser tudo assim, né, por causa do celular. Então, eu penso muito na minha velhice. Eu penso muito em onde eu quero chegar. Eu penso muito no amanhã e no que eu estou construindo para o amanhã. Então, eu demorei muito até conseguir colocar em uma frase esse meu propósito. E ter um propósito não significa que a gente vai trabalhar de maneira voluntária. Ter um propósito significa que isso vai guiar e nortear as nossas decisões para alcançarmos mais pessoas. Um objetivo meu com esse propósito é, a gente vai definir agora quantas mil mulheres nós vamos alcançar esse ano. E aí, tanto eu quanto o meu time vai ter isso na ponta da língua, quantas mil mulheres nós vamos alcançar esse ano. Com conteúdo gratuito, com conteúdo estratégico, com mentoria, com curso. E aí, nesse exato momento, muda o quê? Muda, consequentemente, a maneira que eu me relaciono com o meu negócio, porque eu vou gerar mais dinheiro. A melhor maneira de gerar dinheiro é quando você coloca dinheiro no bolso das outras pessoas. Quando você vende um produto para uma pessoa e ela acha que pagou mais barato do que ela poderia pagar, isso não significa dar desconto, isso significa que você gerou tanto valor que ela sente que aquilo foi barato, você está colocando dinheiro no bolso dela. E a melhor maneira de você ganhar mais dinheiro é que o seu cliente sinta que ele está em uma vantagem com você. Olha que poderoso isso. Vou te dar um exemplo, ó, falando de roupa. Eu comprei esse vestidinho
na mão de uma menina que vende aqui em Limeira. Ó, é um vestidinho de couro que eu tô usando. Tá vendo? É bonitinho, não é? Não é bonitinho? Não é arrumadinho? Quanto você acha que eu paguei nesse vestidinho? Escreve aí quanto vocês acham que eu paguei nesse vestidinho. Coloca aí. Escreve aí, R$500. Se vocês não participarem, eu vou continuar perguntando 300 vezes. 350, 500, 300. Eu paguei R$179. Então, na hora que eu paguei R$179 nesse vestido, eu senti que aquela menina que estava me vendendo estava me dando uma vantagem absurda. E o vestido não estava na promoção. Não existia uma promoção para eu comprar esse vestido. Mas eu olhei para ele, é que vocês não estão vendo assim, ó, como ele é muito bem acabado, como ele é muito bonito. Ele facilmente passaria como um vestido de R$500, R$600. Então, eu amei tanto, ela botou dinheiro, é uma sensação que eu tô no lucro, é uma sensação que ela botou dinheiro no meu bolso. É claro que é tamanho P. Mentira, é M. Ai, meu sonho é usar P, vocês deixam de ser doida. Mas no evento do E-Master eu vou estar usando P. Daqui até o evento do E-Master, eu vou estar maravilhosa. Nossa viagem do E-Master vai ser pra praia, eu vou estar o luxo. Mas aí pensa comigo, vocês conseguiram ter clareza disso que eu tô falando? Qual é a melhor maneira de você fazer o seu cliente pagar mais de você e você vender mais, e você ter mais lucro e botar mais dinheiro no seu bolso? Quando você traz para ele a sensação que você está dando dinheiro para ele, que ele está numa vantagem na sua frente. E é aqui que mora o ponto de fazer mais dinheiro. Porque você só vai ganhar mais dinheiro quando você para de implorar para as pessoas comprarem de você. E isso acontece quando a gente primeiro se sente num lugar de alto valor. Porque a verdade que ninguém te conta e que talvez você não queira ouvir, é por isso que você não escuta, é que você vai lá e reza, você vai lá e visualiza, você pede para o universo, você pede para Deus, você faz afirmação. Mas aí, de alguma maneira, o dinheiro não vem. E sabe por quê? Porque pode ser que você esteja terceirizando riqueza. E aí tem aquele negócio que a gente escuta muita gente falar, né? Ah, então solta, solta. Mas aí eu vou soltar, então eu quero que Deus resolva a parte que sou eu que preciso tomar a decisão? A sorte não vai bater na porta. Você é parte dessa equação. Você é parte da solução que vai trazer dinheiro para o seu negócio. Porque um negócio, uma empresa sem um dono que é próspero, que tem abundância, que tem uma mentalidade de riqueza, não vai para frente. Você vai vender e vai ganhar 30 mil e vai dever 28. E por que eu te falo isso? Porque eu vivo esse ciclo constantemente. É impressionante, e aqui abrindo uma vulnerabilidade minha, que muitas vezes eu fico muito rica, no dia seguinte eu estou muito pobre. Eu ganho muito dinheiro, depois eu perco muito dinheiro, depois eu ganho pouco dinheiro, aí eu ganho muito dinheiro de novo. E aí esse processo de autoconhecimento vai fazendo com que eu também evolua. Porque quando eu trago os meus temas aqui sobre mentalidade, sobre evolução da mente, eles não são só para vocês, eles são para mim também. Eles são para mim também. Porque muitas vezes, quando vem a prosperidade, a gente acaba sentindo culpa. E aí, você sabota suas próprias oportunidades. Muitas vezes, quando a prosperidade começa a bater, a gente sente culpa. Por quê? Por exemplo, hoje eu não tenho os meus amigos que estudaram junto comigo. A gente se distanciou tanto financeiramente, quanto de gosto, quanto de assuntos. E a última vez que eu estive lá em Minas, eu até contei para vocês como foi ruim a minha experiência com uma pessoa que eu amo e admiro demais, onde na mesa a intenção dela era me diminuir, me afetar pelas conquistas que eu tenho, ou comparar a minha vida com a dela, o que não é o meu objetivo. Eu não quero mudar ninguém, eu não quero que ninguém deseje o que eu desejo.
Até porque eu não sei se as pessoas têm força para viver o que eu vivo. A Renata sempre fala assim comigo: Sá, é impressionante como você lida com as situações. E eu lido com situações muito desafiadoras, eu lido com problemas muito grandes, porque quanto maior a empresa, maiores os problemas. Só que, se a gente não cuidar, a nossa prosperidade, a nossa vontade de ganhar dinheiro, ela fica corrompida, a gente entra ali no ciclo vicioso e a gente entra no lugar de autossabotagem, porque a gente não quer ser diferente dos nossos. Porque quando eu fico diferente de quem eu nasci, do que eu reconheço como família, como amigos, eu sinto que eu não vou ser amada. Eu tenho muito esse desafio com a minha mãe. Toda vez que eu ganho muito dinheiro, que eu sou muito próspera, eu tenho muito medo da minha mãe e da minha família não me amar mais. E aí eu fico querendo levar todo mundo comigo, eu fico querendo puxar todo mundo. Só que a verdade é que cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem um desejo, cada pessoa tem um sonho. Na série que eu fiz com a Bianca, eu não sei se vocês assistiram, tem um vídeo que ela fala que ela quer conquistar o mundo com a maquiagem dela. E eu falo com ela que eu só queria almoçar em casa todos os dias. São desejos completamente diferentes e os dois desejos podem ser construídos através de ter riqueza. Precisa de dinheiro para as duas coisas. Porque eu não quero ser uma pessoa que almoça em casa a comida que tem. Eu quero que seja uma pessoa que almoça em casa a comida que eu escolhi ter. Eu quero ser a pessoa que almoça em casa com o que eu escolho e não com o que tem. Porque quando eu era pobre, eu era a pessoa que almoçava em casa e não tinha carne. Eu quero ser a pessoa que almoça em casa com a carne que eu escolho. Eu amo costela, eu quero que tenha costela. Eu amo mandioca. Então eu quero viver, eu quero ter o que eu desejo ter e não o que dá para ter, o que dá para ser. E aí quando a gente olha para o nosso negócio, a gente olha para a nossa empresa, o que sabota hoje você ganhar mais? Talvez é o preço, porque você não coloca mais preço, não vende melhor os seus produtos, porque você tem medo das pessoas acharem caro. Talvez você não cobra das outras pessoas porque você acha, mas fulano está precisando, eu não vou cobrar dele o que é meu. Ou talvez você não tem mais resultado porque nós empreendedoras temos um velho hábito que é assim: eu sou criativa, eu não quero saber nada de financeiro, eu não entendo de financeiro. Quem foi que enfiou isso na tua cabeça? Porque se você não aprender a cuidar do seu dinheiro, domar o seu dinheiro, você vai terceirizar a parte mais importante do seu negócio? Você vai ter que sim olhar para o seu dinheiro. Eu também não gosto. O Rodrigo que trabalha comigo, eu pergunto ele 50 vezes a mesma coisa e ainda eu falo com ele: Rodrigo, desculpa eu estar te perguntando isso, pode ser óbvio para você, mas para mim não é. E tem dia que eu sei que ele está irritado comigo. Eu não posso fazer nada pela vida dele. Eu não sou inteligente com determinadas coisas. Mas eu decidi que eu vou ter conhecimento dessas coisas. E quando eu tenho conhecimento dessas coisas, como eu sou uma pessoa que eu sei solucionar, como eu sou uma pessoa que eu tenho um conhecimento geral da minha empresa, automaticamente a minha visão vai multiplicar o dinheiro. Vai multiplicar o dinheiro. E aí é a hora que a gente precisa quebrar, porque assim, ó, tudo que a gente acredita é uma verdade absoluta, né? Qual é a verdade absoluta que você acredita? Ah, eu não entendo nada de finança. Ah, eu nasci assim, não vou aprender nada de financeiro. Não. Começa fazendo uma reunião financeira por mês. Eu tenho certeza que você vai economizar o dinheiro do seu colaborador de finanças. Já comecei arregaçando tudo. Se coloque no lugar de fazer uma reunião financeira por mês. Eu tenho certeza que você vai economizar o dinheiro do seu profissional de finanças. Tá mudo? Não? É que falou em financeiro, né? Marta já abriu a boca aí, né? Ficou mudo, tá? Voltou? Voltou. Eu vou repetir. Se esforce em fazer uma reunião financeira por mês.
Mesmo que você não entenda nada, eu duvido você sair dessa reunião sem fazer um único ajuste para o seu negócio. Eu duvido. Porque toda crença é uma verdade. Porque senão a gente entra no ciclo vicioso de sempre fazer dinheiro e não multiplicar o dinheiro. Inclusive, eu estou devendo para vocês uma coisa que o Marcelo não me arrumou ainda. O Marcelo até me cobra, Lari, para eu cobrar mais o Marcelo, que é fazer o nosso Zoom de investimento financeiro. Que eu quero todo mês fazer o dia que nós vamos guardar, nem que seja R$100, R$500, R$200, R$50. Nós vamos aprender a multiplicar dinheiro. E aí, dentro desse ciclo, a gente começa com repetições que não são a verdade absoluta. Então, quando eu falo assim com você, por que você não está vendendo mais agora? A resposta automática é porque eu não tenho mais dinheiro, porque o mercado não está bom. Só que essas coisas, elas não são a resposta real do porquê você não está vendendo mais. E enquanto a gente coloca a culpa nessas coisas externas, a gente tira o nosso poder de solucionar esses problemas. Enquanto eu coloco a culpa nas coisas externas, eu tiro o meu poder de solucionar os problemas. Eu não estou vendendo mais porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer para ter dinheiro? Porque se eu soubesse fazer, eu já teria feito. Então eu não mudo essa situação. Eu não tenho um botão que vai apertar que vai mudar essa situação. Eu não estou vendendo mais porque o mercado está ruim. Eu não mudo essa situação. E toda vez que eu estou terceirizando, eu não estou vendendo mais porque a minha gerente é ruim, estou terceirizando. Eu não estou vendendo mais porque eu não tenho tal produto, estou terceirizando. É a lei da causa e efeito. A situação atual que você vive, que o seu negócio vive, é o efeito das causas que você criou até agora. E se você não está gostando do resultado que você está tendo, a gente precisa mudar as causas. Não dá para esperar uma mudança ou algo externo vir mudar a tua vida. Porque não é responsabilidade de Deus mudar a sua vida, não é responsabilidade do universo, da lei da atração, de nada disso. Porque enquanto você culpa lá fora, você tira o poder de decisão que está dentro de você. Então, essa semana nós vamos começar com decisão. Decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje para mudar o seu negócio? Qual é a decisão que você precisa tomar hoje e que você vai sustentar essa semana para botar mais dinheiro no seu bolso? Eu vi que várias pessoas estão vendendo milhões nas lives. E eu decidi, eu vou fazer uma live. Porque eu vou zerar o game de live. Enquanto eu não entender como é que essa bagaça funciona para eu vender 30, 50, 100 mil em uma live, eu não vou parar. Eu decidi que eu vou fazer isso. A Sofia colocou aqui, eu decido tomar posse do controle do meu financeiro. E assim, tomar o controle, tomar a posse, pode ser só fazer uma reunião semanal. O fato de você fazer uma reunião semanal olhando para os problemas que você tem e decidindo como você vai solucionar eles, já muda completamente tudo. Não precisa ser você que paga, não precisa ser você que valida tudo. Só que, vou repetir essa frase, enquanto você colocar a culpa lá fora, você tira o poder de mudar que está dentro de você. Nós vamos fazer 9 anos de mentoria impacto. Em 9 anos, você tem noção de quantas vidas, de quantas histórias de transformação passaram aqui? Só que também quantas pessoas desistiram de estar aqui? E quantas pessoas desistiram do seu negócio? E quantas pessoas desistiram de uma série de coisas? E quantas pessoas nem aproveitam o que elas pagam? E o que essas pessoas vão fazer? Elas vão terceirizar a causa. Mas o problema é a mentoria, o problema é a entrega. Será que é? Será que é?
Será que é? O erro, gente, mais perigoso é principalmente quando coisas que a gente vai repetindo. Tipo, ai, tá entregue para Deus. Ai, mas essa é minha cruz, eu tenho que levar. Não! Ai, eu tô visualizando. Ai, eu tô manifestando. Ai, o universo vai trazer gente pro meu marketing. Gente, Deus não vai bater na porta do cliente para você. O universo não vai resolver seu problema de marketing. A lei da atração não funciona se você ficar deitado no sofá. É fato que a gente precisa acreditar. Mas o que tem mais de importante junto com acreditar é agir. As duas coisas precisam andar juntas sempre, sabe? As duas coisas precisam andar juntas sempre. E aí é o que eu brinco, né? De o equilíbrio entre a energia masculina e feminina, porque a feminina ela vai confiar, ela vai acreditar. Acreditar vem de fé. Fé é confiança. A feminina vem de sonhar. A gente não pode parar de sonhar. Só que o equilíbrio da energia masculina vem de planejar, executar, decidir. E eu sei que por algum motivo, às vezes a gente evita essa parte. Só que sem unir essas duas, a gente não manifesta nada. A gente não manifesta nada. E aí, vocês, minhas alunas, minhas mentorandas, não, mas lá fora, eu vejo um mundo inconsciente de manifestação de pobreza. Que romantiza a pobreza. Ai, sou pobre, mas sou limpinho. Ai, sou feliz no simples. Gente, ser humilde não é ser pobre. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Ser simples não é passar necessidade. Ser grato não é se conformar com o que você está vivendo. São coisas completamente diferentes. E quando você entende isso, você começa a trazer para você e assumir a responsabilidade real que não foi o outro, que não foi o funcionário, que não foi tua amiga, que não foi tua família, que não foi o governo, que não foi falta de sorte, que é você. E cada um de nós tem um repertório, cada um de nós tem uma vivência. Só que cada um de nós pode criar resultados diferentes do que está colhendo hoje. O dinheiro, ele acaba sendo a consequência. Você não atrai dinheiro porque você quer dinheiro. Você atrai dinheiro porque você gera valor para outras pessoas. Você faz dinheiro porque você gera valor para outras pessoas. Quando você facilita a vida de alguém com o seu trabalho, isso é igual, você está gerando dinheiro. Quando você está gerando dinheiro, você recebe dinheiro. Gerando valor, desculpa, falei mal. Mas pensa comigo. Facilito a vida de alguém com o seu produto. Automaticamente você está gerando valor. Gerei valor, eu recebo dinheiro. E aí, a pergunta é óbvia. Quanto valor eu estou gerando? Quanto valor eu estou gerando? E a primeira pergunta que eu sei que vem é assim: o que eu preciso mudar nas minhas atitudes? Como eu preciso mudar nas minhas atitudes? O que eu preciso mudar hoje? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para trazer uma água para mim, que eu não trouxe, eu tô morrendo de sede. Mandar uma água, por favor. O que eu preciso mudar hoje? E aí eu começo a pensar, né? Olhando hoje para a minha situação, quais são as decisões que a gente precisa mudar, né? Porque eu gosto muito de trazer uma coisa prática para vocês. A primeira é parar de agir como pobre de espírito, de dinheiro, de mente. E aí vem uma coisa que eu me lembro muito, quando lá atrás eu comecei a minha jornada,
Eu me lembro de um mês que a gente vendeu 18 mil reais. E naquele mês, eu tinha uma colaboradora, que era uma colombiana, a Yasmin. E eu me lembro que eu fui trabalhar de chinela havaiana, leg e com coque assim no cabelo, que eu vivia com coque no cabelo, daqueles que você amarra o cabelo assim pra cima com a caneta. Eu vivia daquele jeito. E aí a Yasmin virou pra mim e falou assim, nossa, Sá, esse mês a gente bateu 18 mil reais. A gente tá de parabéns. Você já pode até se arrumar mais. E aí eu olhei, a pessoa que trabalhava comigo estava mais arrumada que eu. Isso não é sobre o dinheiro que a pessoa ganha. Isso é sobre o amor que ela tem por ela. Ai, obrigada, valeu mesmo. Isso não é sobre o dinheiro que ela ganha. É sobre o amor que ela tem por ela. Sabe aquela frase que é assim, vista-se para o emprego que você quer e não para o emprego que você tem? Eu vou mudar ela agora. Vista-se para ser a empresária que você quer ser e não para que você é hoje. Eu não estou te falando de comprar roupas novas, eu não estou te falando de investir em um terno. Eu estou te dizendo que a pessoa rica, ela cuida do que ela tem. E você tem você. A pessoa rica, ela cuida do que ela tem. E você tem você. A pessoa rica, o lugar que ela mais investe é nela. E eu vejo muitas de vocês que compram produto, investe em lustre de loja, decoração de loja, coisa de loja. E que bom que vocês investiram aqui na mentoria, que é um investimento em vocês. Que bom que vocês investiram aqui na mentoria, que é um investimento em vocês. Que incrível! Começa agindo como quem você quer ser. Se você quer ser uma empresária muito rica, com muito resultado, com muito dinheiro, quais ações você precisa tomar agora? Dói, né? E aí a gente vai ter que tomar decisões difíceis. Na tomada de decisões difíceis, você vai ter que olhar e entender qual é o seu limite. Isso eu posso dizer para vocês, uma das coisas que eu mais evoluí nos últimos anos, meses, é dar limite para as pessoas. Aqui é o meu espaço, aqui é o meu limite. Eu tinha uma desbiose muito grande com o meu irmão. E que bom que eu aprendi cada vez mais a dar limite para ele. Resultado, gente, eu tô sem falar com meu irmão. E isso dói muito o meu coração. Isso incomoda muito. Mas eu dei limite. Eu perdi um grande gestor da minha empresa recentemente. Porque eu dei limite para ele e eu cobrei o resultado que eu queria. E quando você cobra das pessoas, a primeira reação delas é sair. Quando você confronta e não se conforma mais com aquilo, a primeira reação é sair. Qualquer pessoa que tem no seu time, se você apertar mais porque ela não está entregando o resultado, porque ela não está entregando o que ela deveria entregar, ou porque ela está mentindo para você, a primeira reação dela vai ser sair. E por medo de rejeição e não querer que essas pessoas saiam da nossa vida, a gente fica aceitando migalha dessas pessoas. A primeira vez que eu comecei a dizer não pro meu irmão, ele saiu. Quando eu comecei a dizer, não é isso que eu quero receber para as pessoas que trabalham comigo, independente do cargo delas, elas saem. Só que se você quer ganhar mais, se você quer ter mais resultados, se você quer crescer, você tem que parar de fazer aquilo que não funciona. E você vai ter que lidar com esse desconforto. Porque o desconforto, ele é preciso. Quando você está num ciclo de baixa, exige ação para você voltar para um ciclo de alta.
Não adianta esperar Deus, o universo, ou jogar isso para as outras pessoas, ou simplesmente esperar para que aquilo se resolva sozinho e dissolva. Se você não tiver ação em torno disso, não vai resolver. Todas as vezes, não tem uma, gente, eu tenho 17 anos de empresa. Todas as vezes que eu apertei mais e que eu cobrei mais as pessoas, que essas pessoas não estavam dispostas a entregar ou a evoluir, elas saíram. Todas as vezes. E pode ser que alguma dessas vezes eu errei. Só que a minha empresa continuou. A minha jornada aqui continuou. E o grande ponto é que a gente vai errar. Só que uma ação, uma atitude imperfeita, ela vai gerar um resultado. Nenhuma atitude não gera nada. Não fazer algo, eu tô pensando em fazer, porque vai ser perfeito, e não faço, não gera nada. Agora, uma ação, mesmo que ela seja imperfeita, uma decisão, mesmo que ela seja errada, ela vai gerar um resultado. E a gente nunca vai ter 100% de certeza. A gente vai agir, a gente ajusta, a gente age de novo, a gente ajusta. E aí, diante da situação que você tá, isso é uma informação. Então, por exemplo, o meu time não tá performando. Inclusive, esse mês a gente tem treinamento de time, né? Lari, me salva. Como é o negócio do time? Vai ser dia 25, depois de amanhã, 1h da tarde. Depois de amanhã, 1h da tarde, eu vou treinar o time de vocês. A gente já deu todo o mecanismo de como é que vocês devem fazer isso, como é que vocês podem organizar esse treinamento. Se vocês vão fazer a manhã inteira, se vocês vão fazer o dia inteiro. Lembra que a gente já fez isso com vocês? E aí eu vou trazer o treinamento para vocês. Só que aí quando você fala assim, eu nunca vou conseguir ter um time engajado. Um time engajado é a informação do que você está tendo. E aí a gente vai ter que olhar para essa informação. Um time desengajado é a informação. Onde é que eu estou errando para ter um time desengajado? Eu não tenho um time que bate metas. Beleza, onde é que eu estou errando para meu time não estar batendo meta? Ou você aprende a ajustar isso, ou muda isso, ou vai continuar. Por exemplo, eu tive uma reunião agora de manhã com o meu time e o time da Francisca tá voando esse mês. Na verdade, a Francisca, esse ano, vendeu 40% a mais que o mesmo período do ano passado. Olha que loucura. E eu tô sem gerente. Esse ano, a gente vendeu 40% a mais do que a gente vendeu o ano passado. E aí, o que a gente mais fez esse ano? Eu coloquei o time da Francisca para ficar e experimentar, experienciar mais a mentoria. Eu vi semana passada a Vitória no café, mostrando vulnerabilidade para vocês. O time pede ajuda para o time da mentoria. A gente vem ajustando as coisas com as analistas da mentoria. E aí, qual foi o passo que eu fiz? A primeira coisa, a gente listou. Listamos todos os buracos que a gente tinha que ajustar. E a gente começou a cortar despesa desnecessária, diminuir e concentrar mais investimento em marketing. E colocar mais a nossa energia em vender mais. O meu time estava viciado em vender com desconto, porque ele não conseguia cobrar o valor do nosso produto e a gente já vende o produto barato. Só que o time criou um vício de vender com desconto. E nesses meses, nós vendemos mais e melhor. Mais e melhor.
E aí, qual foi o primeiro ponto? Foi colocar para as pessoas que ela não é o nosso cliente. Se o meu time não paga o valor que eu quero cobrar por aquele produto, ele precisa entender que ele não é o meu cliente. Que ele não pode definir o preço baseado na percepção de mundo dele e no salário dele. Porque tem pessoas dispostas a cobrar isso. Só que para que isso aconteça, eu preciso devolver confiança para o time. Eu preciso trazer para eles que eles têm que aceitar que nem todo mundo vai comprar e que fazer uma ação que vende muito sem lucro é pior. Porque isso faz com que a gente trabalhe muito e não veja resultado. Quando a gente fala em ter dinheiro, em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro, em prosperidade, automaticamente a gente pensa em trabalhar mais. Só que e se você não tiver que trabalhar mais? A gente só tiver que fazer melhor as coisas que a gente já faz. Eu falei muito disso no Ricamente lá nos nossos primeiros encontros. Quem lembra disso? Quando eu falei sobre fazer com melhor intensidade, com melhor intencionalidade, fazer com mais energia, fazer melhor aquilo que a gente já faz. E aí a gente saiu de uma live que vendia R$800, R$850, que chegou a vender R$250 para 5 mil. O que mudou? Se o tempo de live é o mesmo, se a pessoa que faz a live é a mesma. A intencionalidade, a estrutura, a estratégia, a visão de fazer melhor alguma coisa para gerar mais resultado. Foi isso que mudou. Foi implementar as coisas que eu fui trazendo para vocês nos áudios. Isso fez com que a gente saísse de uma live que já chegou a vender R$280 para 800, para 5 mil. E no sábado nós fizemos 3 horas e vendeu 5 mil de novo. Isso é fazer a mesma coisa com mais profundidade, com mais presença. A gente está viciado em fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e um monte de coisa de maneira superficial. Para a gente atrair mais, para a gente vivenciar mais, a gente precisa acreditar, só que a gente precisa agir de maneira intencional. Parar de agir de maneira superficial. Parar de agir de maneira ilusória que engana até você. Parar de agir de maneira superficial que ilude você. Então são 3 coisas para a gente manifestar riqueza. A gente vai ter que acreditar. Eu acredito. Eu entendo que eu mereço. Eu entendo que é possível. Eu acredito que vai acontecer. Eu não duvido em nenhum momento. A gente vai ter que agir. E no agir, a gente tem que ter esse cuidado de não agir superficial, em fazer a nossa parte, em tomar decisões, em gerar valor. Uma parte do teu trabalho é produzir conteúdo, não tem por onde fugir, gente. E a gente vai ter que confiar, que é muito da fé. De entender e de ser positiva. Não adianta você só ter fé, só acreditar e não agir. Isso te coloca num lugar de ilusão. Não adianta você agir, sendo que você está agindo superficial, porque você não acredita naquilo que você está fazendo. Isso te traz cansaço e fazer um monte de coisa e uma sensação de estar trabalhando muito e não ter resultado. Porque você está agindo no superficial. Todas as pessoas que eu vejo trabalhando muito e não tendo resultado, se eu paro para analisar o que elas estão fazendo no superficial. E se enganam achando que estão fazendo. E se enganam achando que estão fazendo. Todas as pessoas extremamente cansadas, sem resultado, estão fazendo no superficial. E eu dou um exemplo de mim para vocês. De mim? Falei certo? Estraguei o português. Eu dou um exemplo meu para vocês.
Posso dar vários exemplos meus. Eu abri 10 vagas para mentoria. E aí eu questionei, gente, mas a gente não está vendendo mentoria, meu Deus. Aí eu pensei, nossa, mas quanto tempo eu não falo da mentoria? Quanto tempo eu não gero desejo na mentoria? Quanto tempo eu não peço os meus mentorandos uma indicação para mentoria? Porque imagina, todos vocês conhecem uma amiga de vocês que vocês gostariam que ela estivesse aqui. Para a gente crescer junta, para a gente evoluir juntas. Todo mundo aqui conhece. Mas quando foi que eu pedi para vocês uma indicação? Aí eu falei, Lari, nós temos que pensar em alguma coisa para poder pedir indicação para as meninas. César, me ajuda a pensar em alguma coisa. Né? Porque se eu quero, eu preciso gerar valor para vocês. Vai ter o Ricamente. Eu estou fazendo essas aulas aqui do Ricamente, não é porque eu quero vender para vocês a minha imersão de mentalidade. Pelo contrário. Não cabe nem mais 5 pessoas lá. Eu estou fazendo porque eu vi o quanto isso está gerando valor para vocês. E se gera valor para vocês e você consegue executar melhor as coisas durante a semana e fazer mais durante a semana, a minha mentoria tem mais resultado. A minha mentoria tem mais resultado. Então, eu acredito muito no meu objetivo, que é democratizar conhecimento para mulheres empreendedoras, que eu vou ter 1000 mulheres que passaram pela mentoria. Só que se eu não agir para isso, isso é uma ilusão. Só que se eu agir superficialmente, que é, eu tenho um anúncio rodando, eu de vez em quando falo, o time vai ficar ligando, e não vai ter resultado. E eu vou estar cansada daquilo ali e não vai ter resultado. Vai ter esgotamento, a mentoria não funciona, high ticket não funciona, não é para mim. Por mais que eu confie, por mais que eu acredite, por mais que eu sei da transformação. Sem fazer nada, isso gera uma terceirização irresponsável. Então essas 3 coisas precisam andar juntas sempre. Acreditar, eu preciso agir, eu preciso confiar. Levando isso para o meu e-commerce. Eu acredito que a Francisca vai fazer 100 mil reais em uma live no TikTok. Eu acredito que a gente vai fazer 1 milhão no TikTok. Eu acredito, eu sei que é possível. Que vai acontecer. Porque eu já vi outras pessoas fazendo, eu já vi outras marcas que estão tendo esse resultado. A nossa marca merece isso porque o meu time faz. Agora eu vou ter que agir. E se a gente parar para pensar, eu já estava agindo. Por quê? Eu tenho uma pessoa só enviando amostra, eu já tinha enviado mais de 1000 amostras. Eu tenho uma pessoa que só faz live no TikTok todo dia. Eu tenho uma pessoa que faz tráfego para o TikTok. Ela é uma pessoa exclusiva só disso. Ou seja, eu estou agindo. Eu tenho time. Só que lembra que eu falei? Por que eu não estou tendo resultado? Porque está agindo superficialmente. Porque esse processo de ação vai precisar ser mais profundo. Porque não é só sobre acreditar e não é só sobre tomar as decisões de contratar as pessoas e botar elas lá. Eu tive que agir profundamente. E aí eu vou confiar. Porque eu sei que eu estou fazendo um trabalho, então não tem como, não tem por que eu não confiar e eu desacreditar disso. Eu sei que pode ser que muitas coisas hoje fazem com que você não seja uma pessoa que esteja preparada para poder viver uma vida mais abundante. E aí eu trouxe algumas perguntas para vocês, para finalizar o nosso Ricamente hoje. E aí eu quero que você comece a identificar com 4 perguntas que eu trouxe aqui. Dessas 4 perguntas, eu quero que você identifique uma. Para que essa pergunta seja o que você vai trabalhar agora. Normalmente são essas 4 coisas que travam você de ter mais prosperidade financeira. A primeira, vergonha de querer dinheiro.
Se eu querer ganhar dinheiro, se eu fizer mais dinheiro, a minha família vai me abandonar, as pessoas não vão mais querer estar comigo. Medo de rejeição. Querer ser igual aos iguais. A segunda é a mentalidade de vítima. Porque se você ganha dinheiro, ninguém mais vai ter dó de você, né? Quem é que vai ter dó de você se você ganhar dinheiro? Então, esse lugar de vítima, ele vai ter que sair da sua vida. E aí, será que você está pronta para sair desse lugar de vítima? Será que esse lugar de vítima não é confortável? Uma vez lá atrás eu tinha uma amiga que eu tenho uma amiga, né? Que inclusive é uma das pessoas que eu mais... ela é delulu igual eu. Ela é a que eu mais converso sobre essas coisas. E uma vez ela falou assim comigo. Teve uma época que eu atraí dívida porque eu não queria que os meus parentes ficassem me pedindo dinheiro. Aí eu atraí dívida, aí eles olhavam para mim, me via como coitada, e aí eles não me pediam dinheiro. Só que isso pode ser mais comum do que vocês imaginam. Número 3, a terceirização de responsabilidade. O seu bloqueio de ter mais dinheiro é porque toda vez você justifica o que você não está fazendo ou aquilo que você está vivendo, terceirizando para o outro. E a quarta é o agir. O seu processo de ação, ele é superficial. Ou você não toma as decisões que precisaria tomar, e isso é dentro do processo de ação. Então, dentro dessas 4 perguntas, qual é a que você vai se dedicar agora? E eu vou dizer quais são elas de novo. Primeiro, vergonha de querer ganhar dinheiro. Segundo, mentalidade de vítima. Terceiro, terceirização de responsabilidade. Quarto, medo de agir. Escolhe uma delas e eu quero que você trabalhe em cima dela essa semana. Escolher uma delas. Eu quero que, a partir dessa visão que você vai ter nova sobre uma dessas áreas, você crie uma nova crença. Porque o dinheiro é a ferramenta para você gerar impacto. Quando eu vendo, eu estou abençoando o meu cliente com o meu produto e ele está me abençoando com o dinheiro. Olha que poderoso isso. Aí, você vai definir uma nova crença sobre você e dinheiro. Qual é a sua nova crença sobre dinheiro? Qual é essa nova crença sobre dinheiro? Eu faço dinheiro fácil? Dinheiro para mim é ferramenta? A minha prosperidade? Qual que é essa crença? Não é nem destruir as outras que você tem, é só criar uma nova coisa que você acredita. Por exemplo, eu tenho uma crença que é: eu ganho coisas. Cada vez que eu ganho uma coisa, valida mais ainda a minha crença que eu ganho coisas. E aí eu ganho coisas o tempo inteiro. Eu tenho outra crença: eu sou muito saudável. Dificilmente eu fico doente. Quem trabalha comigo pode ver, dificilmente eu fico doente. E aí, quanto mais eu sou saudável, mais eu valido essa minha crença que eu realmente sou muito saudável. Outra crença minha: bicho, eu sou feliz. E quando as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, Sabrina, você tem uma energia boa, uma energia maravilhosa, eu estou validando a minha crença do quanto eu sou feliz e a minha energia é maravilhosa. Outra crença que eu tenho: eu sei fazer dinheiro. Menina, é impressionante como eu sei fazer dinheiro. Então eu quero que você crie uma crença e comece a validar essa sua crença. Outra crença que eu tenho: tudo sempre dá certo para mim. Eu tô com um problema, eu falo: tudo sempre dá certo para mim, vai dar certo. Vai resolver. Às vezes eu não sei nem como, mas resolve. Na minha frente, assim, ó. E aí, cada vez que resolve, eu falo: tudo sempre dá certo para mim, tá vendo? E aí eu valido ainda mais a minha crença. A sua crença, isso é muito poderoso que eu vou falar agora. A sua crença
positiva ou negativa, ela está sempre procurando elementos na tua vida para validar ela. Vou repetir. A tua crença, positiva ou negativa, está sempre procurando elementos na tua vida para validar ela. Vocês entenderam essa parte? Exemplo, eu tenho uma crença horrorosa, essa é horrorosa, que é assim, em algum lugar, eu preciso ainda desconstruir ela, tá, gente? Mas eu também estou em evolução igual vocês. Em algum lugar eu achei que quando tem uma mulher e um homem juntos, automaticamente essas pessoas têm mais sucesso. E aí, quando eu separei, isso foi o meu maior buraco. Mas por quê? Meus amigos são casais que trabalham juntos. Se eu pego as pessoas que eu tenho, que são pessoas que eu admiro, elas estão em casais. E aí, cada vez que eu vou num lugar que só tem casal, eu valido a minha crença ruim, que é, eu preciso ter um casal para estar junto. E aí não é verdade. Eu sei claramente que não é verdade. Eu sei que eu não preciso de um homem para ter resultado. Eu sei que eu não dependo de ter uma figura masculina do meu lado para poder fazer muito dinheiro. Mas me incomoda ir em lugares que só tem casais. Outro dia eu tinha um jantar, menina, que era um jantar finíssimo, de vinhos, um negócio mó legal. Eu não fui porque era só casal, mandei Larissa e o César. Não foi, Lari? Não foi porque eu queria agradar Larissa e César. Porque eu não queria estar no desconforto de estar naquele lugar. Aí eu preciso desconstruir essa crença. E eu tô trazendo isso para vocês porque, gente, é um processo de evolução. Eu também tenho minhas dores, minhas crenças. Só que aí eu vou procurando maneiras de desconstruir elas. Quantas mulheres incríveis não são casadas e têm resultado? Quanto mais elas eu vejo, conheço e evidencio, mais eu destruo a minha crença. Agora, para fechar, eu quero que vocês definam 3 atitudes concretas que vocês vão executar sobre dinheiro essa semana. Seja aumentar um preço, olhar seu financeiro, seja mudar seu repertório, agir diferente, cortar uma despesa, cobrar alguém que te deve, investir, pensar em uma nova maneira de vender mais. Porque se você quer prosperidade, então a gente precisa parar de esperar ela cair do céu. Deus te deu inteligência, te deu capacidade, então a gente tem que usar isso. O universo, ele dá oportunidade pra gente o tempo inteiro. Mas a gente precisa usar isso. O que trava seu dinheiro, o que trava a sua prosperidade financeira, não é o mercado, não é a economia, não é a falta de sorte. É a mentalidade, junto com as suas atitudes e o medo de você assumir o poder que você tem. E aí vem aquela história, né? Depois que você vê, não tem como desver. Depois que você ouviu, não tem como mais falar que você não sabia disso. E a pergunta que vem no fim do nosso Ricamente hoje é: o que você vai fazer com isso? E aí? Finalizamos? Como é que foi o Ricamente para vocês hoje? Já abre as câmeras que eu vou fazer os meus stories. Já abre a câmera que eu vou fazer meus stories de vocês hoje. O que foi o Ricamente hoje para vocês?
Hoje foi o melhor de todos. Semana passada vocês falaram que foi o melhor de todos. Toda semana é o melhor. Toda semana supera. Fala aí, o que que foi? Escreve aí, deixa eu gravar meus stories. Todo mundo escreve aí pra mim. Oh, foi o melhor de todos. Precisava pensar sobre o que me trava. Que mais? Escreve aí. Sempre maravilhoso. Essa foi melhor ainda, com certeza. Toda semana, um Ricamente incrível para vocês. Toda segunda. Que lindas. Fazer um vídeo de todo mundo. Pareçam. Só na hora do vídeo vocês aparecem, né? Falam nada com vocês. Deixa eu ver como é que eu boto aqui para vocês poderem aparecer. Bora. Ó. Mais uma segunda de Ricamente aqui com as minhas mentorandas maravilhosas. Olha isso. Muito bom estar aqui com vocês. Ó. Ai, gente, eu adorei. Alguém quer falar? 2 pessoas do que foi o Ricamente hoje? 2 pessoas, o que foi o Ricamente hoje? Posso? Pode. No comecinho do Ricamente, eu até mandei no chat, só que acho que eu mandei que eu queria fazer uma pergunta. E aí a pergunta, ao longo do Ricamente, você foi respondendo. E assim, parece que a gente sabe, lá no nosso subconsciente, a gente já sabe da resposta do que a gente precisa fazer, mas às vezes a gente está adormecido. E eu perguntei, assim, porque eu tenho conversado e falado, e tem sido muito presente na minha vida, de como mudar a minha mentalidade. Porque eu tenho feito, assim, tentado, né, melhorar essa mentalidade e fazer meditações e afirmações e visualizações. Mas, ao mesmo tempo que eu estou fazendo, parece que lá no meu íntimo tá assim, mas será que isso realmente funciona? Mas será que isso vai dar certo? E aí eu ia te perguntar como que eu posso realmente mentalizar e confiar e acreditar mais de verdade para que isso comece a dar resultado e comece a fazer efeito, porque parece que por mais que eu faça, não está dando o efeito que eu gostaria. Mas a resposta veio. Porque faltou a terceira parte. Faltou agir. Entendeu? O agir. O agir. Exatamente. Exatamente isso, Scarlett. Sim. Foi maravilhoso, porque assim, isso parece que eu sabia, né? No meu íntimo eu sei que eu preciso agir diferente. As atitudes precisam ser mais eficazes. Mas o Ricamente hoje foi um despertar para isso, sabe? Foi perfeito, amei. Muito bom. Beijo, meus amores! Quero ver vocês agora lá no grupo. Comenta lá no grupo para mim o que foi o Ricamente hoje. Confirmem presença para o evento da mentoria, porque, inclusive, estou preparando aqui o maior press kit da história para vocês. Se alguém da mentoria quiser participar desse projeto do press kit, me pergunta lá no grupo que eu vou responder vocês. Porque eu quero fazer um press kit bem maravilhoso para vocês. 9 anos de mentoria, né, meus amores? 9 anos de mentoria não é para qualquer um. E é isso. Beijo! Se você ficou até no final do Ricamente, comenta aqui o que você achou dessa aula, divulga o seu negócio, encaminha esse vídeo para alguém e também se inscreve aqui no canal, que a gente vai construindo um canal incrível junto com vocês. Segunda-feira tem mais, toda segunda tem Ricamente.